Pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer uma touca de cetim. Para fazer a nossa peça, você vai precisar de 2 quadrados de cetim de 60 a 62 centímetros. A nossa touca ela vai ser dupla face, tá? Lembrando que o lado brilhoso é o lado que fica em contato com os fios, tá? Então, você pode cortar 2 quadrados de 60 a 62 centímetros para poder começar a montar a nossa peça. A primeira coisa a fazer é fazer 2 dobras no cetim, tá? O meio aqui. Essas são as pontas do tecido. E você vai marcar 28 centímetros a partir do meio em todas as direções, para a gente cortar o nosso círculo e começar a montagem da nossa touca. Você pode usar tanto uma régua quanto uma fita métrica, tá? Eu vou usar a régua porque ela tem espaço suficiente. 28 centímetros, começando sempre aqui da ponta. Aí, você vai pegar uma tesoura amolada, porque o cetim, ele é um tecido escorregadio. Ele é um tecido escorregadio e que desfia muito. Então, se você não usar uma tesoura amolada, você vai começar a fazer dentinhos, né, sobre o corte. Você vai começar a falhar no corte. E isso só vai ajudar o tecido a desfiar cada vez mais. Então, é importante você usar uma tesoura amolada quando você for trabalhar com cetim. E ir com calma, gente, ter paciência, porque ele realmente é um tecido que exige, por ser muito sensível, mas também muito bonito, né? O cetim tem um brilho maravilhoso. Esse é o primeiro círculo da nossa touca. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o tecido verde, tá? Dobrar e dobrar e fazer o corte. Agora que nós fizemos os 2 cortes, o verde e o azul, vocês vão unir brilho com brilho, direito com direito, tá? Lembrando que o lado brilhoso que fica em contato com o cabelo. Como a nossa touca vai ser dupla face, então ela vai ficar com o lado brilhoso exposto dos 2 lados. Então, para costurar, você vai unir direito com direito, brilho com brilho e alinhavar. Se você não tem muita experiência com costura, com cetim, é interessante você alinhavar toda a borda antes de ir para a máquina de costura, ou prender com alfinetes toda a borda antes de ir para a máquina de costura. Nós iremos costurar, né, fazer um pezinho de máquina ao redor e deixar uma abertura, 3, 4, 5 centímetros, que é por onde a gente vai desvirar a peça, tá bom? Mas agora você tem essa opção, você alinhava com calma. Se você não quiser alinhavar, você prende com alfinete, tá? Pra na hora que você começar a costurar, ele não escorregar, porque o cetim, ele tem peso. Ele escorrega com a maravilha. Então, é importante você, de alguma forma, conseguir prender as 2 peças, uma à outra, para costurar. E aí, essas 2 opções. Eu vou prender com alfinete. Se você preferir, você pode alinhavar, deixa uma aberturazinha de 3, 4, 5 centímetros e vamos começar a montagem da nossa peça. Muito bem, aqui estão os alfinetes para poder segurar os tecidos, né? E a gente vai começar a fazer uma costurinha de pé de máquina para prender um tecido ao outro. Lembrando que a gente colocou direito com direito, tá? Vamos costurar assim. Então, você vai virar com cuidado para não estragar a costura. E já começa a tomar forma a nossa touca. O que a gente vai fazer aqui? Você vai passar mais uma vez um pezinho de máquina aqui, tá? Um pezinho de máquina, antes de fazer o espaço de pôr elástico. Por quê? A gente vai ter que passar o elástico por dentro.
E geralmente, aqueles fiapinhos que ficam do cetim, como ele é um tecido que desfia muito, os pedacinhos que ficam aqui dentro começam a enganchar na peça que a gente usa para passar elástico. Então, quando você faz uma costurinha assim, de pezinho de máquina, você diminui o espaço, né, a ponta do tecido que foi cortada, e diminui o espaço que vai poder desfiar. Então, vai facilitar a passagem do nosso elástico, tá? Então, você vai virar, juntar costura por costura, direitinho, passar um pezinho de máquina aqui. A gente vai fazer isso na máquina agora. Muito bem. Aqui tá a abertura, que a gente vai deixar. A gente vai começar a fechar a partir daqui. Essa abertura fica, tá? A gente vai começar a fazer um pezinho de máquina, assim, bem rente, tá? Prontinho, gente. Passamos, tá vendo? A costurinha de pé de máquina. Isso vai ser a barrinha da nossa touca, tá? Passamos por toda a extensão. E agora, a gente vai preparar o caminho do elástico. Voltando aqui, onde está a nossa abertura. Vocês vão calcular cerca de um dedinho e passar a costura por este lado aqui. Vocês vão passar a costura e deixar um caminho de cerca de um dedo, que é por onde a gente vai passar o elástico para fazer o fechamento da nossa touca, tá? Isso aqui que a gente fez foi só a barrinha. Agora, a gente vai costurar e fechar o caminho por onde o elástico vai passar. Um dedinho, a gente vai costurar aqui assim. Deixar o caminho, um dedinho é cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros, né? Por onde o elástico vai passar. Vamos lá. Bom, gente, ó, aqui tá o espaço, tá? Que nós vamos usar para passar o elástico. A gente vai pegar uma tira de elástico de 50 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura. Eu usei esse elástico aqui, ele tem 1,5. Então, o que eu fiz? Cortei meio centímetro, né, da lateral e deixei ele com 1 centímetro de largura, 50 centímetros de comprimento. Eu não tenho o gancho específico de passar elástico. Se você não tiver também, isso não vai atrapalhar você fazer a sua touca. Porque você vai improvisar. Você vai pegar um grampo de cabelo, mesmo normal, furar e começar a passagem aqui pelo espaço que você fez, que você deixou aqui na touca para passar o elástico. Então, vamos lá. Lembrando, não precisa ter pressa, vai devagar para não furar o tecido. O cetim, ele é um tecido muito bonito, ele tem um caimento legal porque ele tem peso, né? Ele tem uma gramatura interessante. Ele tem um brilho muito bonito porque ele é um tecido sedoso, mas o cetim, ele é exigente, no sentido de que ele não aceita erros. Furar um cetim e ter que corrigir é praticamente perder o tecido, tá? Então, tanto a costura você faz sem pressa, o elástico você passa devagar, com cuidado, no tato, sem pressa. Se você tiver com pressa, se você tiver num dia muito atarefado, se você tiver num dia estressado, faz outra coisa, faz outro tecido, faz outra parte da peça, mas não costure o cetim em um dia que você tá muito apertada de tarefa, tá muito estressada, tem muita demanda, porque o cetim exige realmente uma atenção e um cuidado que só a calma e a paciência conseguem entregar. Então, é isso. Vamos passando aqui devagarzinho. Vocês viram que eu tô fazendo isso com um grampo de cabelo mesmo, né? Devagar, sentindo bem a ponta do grampo no tato para não furar o tecido e indo numa boa. Aqui, gente, encerramos, né? Aqui está a ponta do elástico, aqui está a outra ponta. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar uma costura assim, tá? Prendendo o elástico assim para terminar de ajeitar ele no espaço que a gente fez e fechar nossa costura. Então, chegamos aqui, a gente junta. Você pode passar uma costura reta, você pode passar um zigue-zague, você vai passar uma costura e prender
as duas partes do elástico. Vamos lá. Bom, passamos aqui a costura, tá? Costuramos o elástico. Poderíamos ter dado um nó? Não, não poderíamos ter dado um nó pelo seguinte, o nó, ele gera uma saliência que se você for pensar que seu cliente pode usar a touca para dormir, aquela saliência, por muitas horas enquanto ele dorme, pode fazer uma pressão suficiente para gerar uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e não é isso que a gente quer. A região da cabeça é uma região muito sensível, e tem pessoas que têm uma sensibilidade ainda maior. Então, qualquer coisa que aperte a cabeça ou que gere uma pressão muito intensa por um período de tempo prolongado pode causar dor. E não é isso que a gente quer. A gente não está fazendo peça para causar dor nos nossos clientes. Então, passar a costura é muito melhor do que dar um nó. Passamos, aí agora a gente vai esticar essa borda, né, para ela ficar o mais igual possível. Gente, esse elástico de 50 centímetros, ele é suficiente para fazer uma touca que consegue fixar na cabeça da pessoa sem machucar. Lembrando, a região da cabeça é muito sensível. Qualquer coisa que aperte essa região pode gerar dor, pode gerar uma enxaqueca para quem tem mais sensibilidade. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, tá aqui. Ó, tá um tamanho excelente. Essa touca, ela pode ser usada por uma pessoa de cabelos compridos, sem nenhuma dificuldade, tá? Qualquer um dos lados, lembrando que é o lado brilhoso que fica em contato com o cabelo. Então, qualquer um dos lados a pessoa pode usar. A gente vai agora fechar essa parte aqui, tá? As bordas. E fechar com a máquina de costura para concluir a nossa touca. Vamos lá. Aqui passamos a primeira costura e agora vamos concluir fechando a canaleta do elástico, para ficar igual em todos os lados. Para isso, o elástico tá aqui. Você vai, com o tato, puxá-lo para baixo e fechar essa parte de cima também, para fazer o espaço em que o elástico vai passar por toda a extensão da touca. Vamos lá. Gente, tá aqui. Tá pronta a nossa peça, a nossa touca. Você pode usar ela tanto de um lado quanto do outro. Ficou com uma abertura bacana, ficou com um espaço amplo, né? Uma pessoa com cabelo longo, uma pessoa com dread, uma pessoa, né, com cabelo trançado, pode usar sem problemas, ela ficou bem espaçosa. Peça prática, muito rápida de fazer, muito fácil de fazer e muito boa de vender. Uma peça dessa dupla face aqui na minha região é R$20 no mínimo, tá? E é uma peça barata para se fazer, mesmo com esse cetim com elastano, que é um pouco mais caro que aquele cetim baratinho, mas fica uma peça bonita, fica uma peça com caimento legal, fica uma peça melhor de se costurar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam, usem, presenteiem, vendam, tá? E logo, logo a gente traz mais dicas para vocês. Beijo grande, gente. Tchau.